Formiga, 20 de abril de 1984, sexta-feira, 12 horas. Olha lá, Luiz. Olha lá. Escrever uma plaquinha assim, botar ali, assim, ó, visite formiga antes que acaba. Quando passa lá dentro, os caras ficam bravos. Com quantos anos a senhora aceitou Jesus? 30 anos. Achei muito maravilhoso de ter aceitado Jesus, porque eu tinha minha vida toda descontrolada. O Senhor Jesus salvou a minha alma, me deu certeza de um dia morar no céu, curou meu filho de uma enfermidade muito terrível, o qual eu mais almejava na minha vida é ver meu filho curado. Quantos da sua família são crentes? 5. Então, eles. Meu esposo, Joaquim Nogueira, minha filha, Maria da Conceição. Sãozinha, né? E quem mais? Marlene, Elano, meus filhos, meu genro, Caleb. Quem a ganhou para Jesus? Eu, É. Expedito Delore. Houve algo de especial que falou no seu coração? Um hino, um testemunho? Você não está lembrado do hino? 442. Como é que você lembra algumas palavras desse hino? Eu confio firmemente no Senhor, Eu confio firmemente que no céu vou que descansar. no céu vou descansar, com Jesus alegremente, aleluia. Realmente esse hino é muito bonito, né? Seu esposo converteu primeiro ou foi todo mundo a um tempo só? Foi primeiro, Ele foi primeiro? foi. Como é que foi? Conta pra nós. Meu Senhor. Alguém pregou pra ele depois? Não, um dia ele chegando na casa do meu pai, encontrou a Bíblia, um guarda-livro lá, e achando essa Bíblia, ele ali, através dele achar que essa Bíblia, ele pôde achar que ali era o caminho verdadeiro, somente que aceitasse Jesus. Ele procurou uma igreja, ele converteu na igreja Deus da Profecia. Mas eu não aceitei, não. Aceitou não? Não. A senhora combateu com ele depois? Eu falei muita coisa contra a palavra de Deus. A senhora não quis não? Eu não aceitei, não quis, não aceitei e não concordava que ele lesse a Bíblia dentro de casa. Mas então demorou um pouco a senhora aceitar? Demorou mais de 10 anos para mim aceitar Jesus depois que ele converteu. E ele ficou firme nesse tempo? Ficou, batizou nas águas, só não era batizado com o Espírito Santo. Depois passou para o testemunho de Jeová, o qual ele blasfemou muito contra o batismo com o Espírito Santo. Mas depois de um dia, que depois que eu converti, ele foi para a igreja e o Senhor me prometeu que ia batizar ele com o Espírito Santo. Um dia, num culto de vigília na casa da irmã Aparecida da Cerâmica, ele foi batizado com o Espírito Santo. 2 meses depois que eu converti, eu desci as águas e fui batizado com o Espírito Santo. O que a senhora achou dessa experiência, batismo com o Espírito Santo? A senhora acha que isso aí, o que significa para um crente isso? Fala Maravilhoso, batismo com o Espírito Santo, que através do batismo com o Espírito Santo eu pude ter mais conhecimento das coisas espirituais. Eu não posso julgar, né? Porque julgamento aí só depende de Deus, porque é uma promessa, né? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Assim, então eu não posso julgar, porque o Senhor é que Mas sabe, a senhora acha né? que depende da vontade da pessoa, Eu ou acho da que busca, sim. ou da... Eu acho que sim, porque a palavra de Deus disse assim: pedi, dá-se-vos-á, aquele que pede, recebe. Então eu acho que se a gente pedir com mais insistência, o Senhor está pronto a nos dar. Mesmo, que nós para Deus somos a mesma coisa dos nossos pais materiais, como mãe materiais, porque né, como uma mãe não pode falar nunca que não dá, às vezes, uma coisa que o filho pede, ainda que a mãe não tem condição de dar, mas ela faz todo esforço para dar. Assim também é o nosso Pai Celestial, ele tem mais para nos dar, mas nós também precisamos de pedir, né? Filho que ama o Senhor, assim o Senhor compadece o seu filho. Pela Bíblia não podia mudar, né? Mas está mudado muito. Pelo tempo que eu aceitei Jesus, a doutrina está muito diferente. Mas hoje, conversando aqui com o irmão Miguel aqui, e o irmão Geraldo, a irmã Nair, eu pude dizer para eles: pode vir a doutrina do jeito que vier, eu permaneço na que eu aceitei. Que vencer dará a coroa da vida. De maneira nenhuma arriscarei isso. Comerá do maná escondido, né?
Então, Demais, gostando muito, porque, né, através da gente ter vindo aqui, a gente pôde observar que a mocidade precisa muito de uma união, né? E através da gente unir com a mocidade, a gente também pode perceber o jeito que a gente pode ajudar eles mais. pode falar mais. Porque eu gosto muito de ajudar a mocidade, porque eu acho que é muito difícil para um jovem viver os últimos dias que nós estamos vivendo. Então, meu desejo é ajudar a mocidade. Então, eu gosto de ajudar eles em oração, em jejum em favor da mocidade. E gosto muito de ajudar eles em todo ponto que eu puder ajudar a mocidade. Ô Maria, quantas vezes a senhora já participou aqui desse movimento, nesse lugar aqui? Primeira vez hoje. À beira do Rio Formiga. Primeira vez? Primeira vez. Já tem 4 vezes com essa que nós chegamos aqui, né? Então, mas Então a senhora, se soubesse que era assim tão gostoso, a senhora teria vindo nas eu outras tinha vezes, né? vindo outras vezes, né? Então, hoje mesmo ainda pensando aqui, né? O porquê que eu não vim as outras vezes, porque cada vez que eles vinham, eles chegavam lá contando o que Deus tinha feito aqui, né? Eu até ainda disse aqui pro irmão Miguel aqui que eu acho que deve de fazer um acampamento mais prolongado e assim, de um lugar que nós pode ir mais, assim, que demorar mais e que também possa ser um acampamento não demorado assim, igual foi daquela vez para essa vez agora. Tanto que demorou o tempo para poder voltar ao acampamento. Então você acha que deveria fazer mais vezes, com mais frequência, né? É. Pedimos, Ezequiel, para a mocidade não preocupar muito com as coisas que o mundo oferece, eles têm que estar preocupados com as coisas espirituais. E através de um acampamento assim, a mocidade está preocupada com as coisas espirituais. Porque aqui é verdade, tem o período deles brincar, mas tem, você viu, já teve aqui o estudo bíblico. Ao início aqui nós tivemos uma oração muito maravilhosa, o qual eu senti a presença de Deus. Então, e através desse acampamento a gente pode até ganhar mais jovens para Jesus. Como nós fizemos outro dia, com uma pipoca, assim, para a mocidade. Achei certo aquela reunião que vocês fizeram ali em casa. Tanto achei bom para os jovens, como achei bom para nós lá em casa, porque deu uma demonstração que os jovens amam a gente, têm confiança, e eu estou pronta qualquer dia que vocês precisarem da minha casa, qualquer dia que for preciso eu fazer alguma coisa para o jovem alegrar na presença do Senhor, eu estou pronta para fazer. Sair evangelizando, acho que deve de visitar outros jovens, eu penso que isso faz parte também. Quando eu conheci ele, eu estava com 12 anos de idade. Então eu conheci ele numa cidade chamada São José da Varginha e encontrei com ele lá nessa cidade, qual que a gente, né, eu convidei ele para ir para minha casa, mas vai ser tão difícil. Não, pode falar naturalmente. Só contar a verdade. Só falar a verdade. Mas meus pais não queriam namoro de jeito nenhum. Mas depois conseguiu meu pai concordar. Nós namoramos, casamos. Pouco tempo de namoro, eu casei com 16 anos. Mudei para uma cidade que chama Pará de Minas. Qual ali a gente viveu uns tempos ali. Depois foi transferido aqui para Formiga. Moramos em Bambuí 9 anos. Mudamos para uma cidade que chama Iguatama. Depois voltamos aqui para Formiga, onde nós estamos aqui até hoje. E aqui nós vamos sair daqui só o dia que Jesus mandar. Tudo. A capacidade, a energia, porque pensa, para mim que já vou fazer 42 anos dia 30, né? Então essa menina aqui com 16 anos... Quem que é essa? Como é que é o nome dela, né? A Cidinha. Com 16 anos, então para ela é muito mais fácil para ela sair numa evangelização, né?
porque ela não precisa preocupar que tem que voltar a tempo de fazer uma janta para o esposo, para o serviço. Ela não pensa que tem uma criança, não precisa dela pensar que tem uma criança para ela cuidar, enquanto que uma dona de casa é difícil, a gente que é mais de idade, é difícil. Por isso eu acho que o escritor deixou isso, porque lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, porque para a mocidade é muito mais fácil. Agora, eu acho, sabe, irmão, que a mocidade, eles deviam de dedicar a vida deles mais nas coisas de Deus, porque eu acho que a mocidade não leva a sério o que é a gente ser um crente fiel a Deus. Por isso que eu acho que é o jovem dedicando a vida dele na presença do Senhor, ele tem possibilidade de fazer muita coisa para o Senhor Jesus. Enquanto que tem tanto jovem viciado nas drogas, né? Então tem possibilidade de um jovem sair, testificar para aqueles jovens, levar eles, possível, às vezes perder até a hora para poder conversar com aqueles jovens, enquanto que uma pessoa de idade não tem. Por isso eu acho que o escritor deixou isso para alertar a mocidade. O apóstolo Paulo disse, que se fosse para não escandalizar, é bem que o homem vive só, mas se fosse para escandalizar, que arrumasse a companheira. Mas contudo, o apóstolo Paulo deixou que é bem que o jovem vivesse só. Irmã Maria Nogueira é presidente do Círculo de Oração da Igreja de Assembleia de Deus de Formiga. Rua Dona Hortência, número 38. A Formiga, 20 de abril de 1984, sexta-feira, 12 horas. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.